Bom, então, agora vamos falar sobre as casas. Tá? Nós vimos os signos e vimos os planetas. Os signos têm relação com o quê? Com as constelações. Né? Então, são regiões no céu. Né? Só que as casas, elas consistem em divisões do céu relativas ao local onde a pessoa nasceu. É diferente das constelações, mas está interlaçado com as constelações. Ou seja, nós temos como referência o horizonte. O horizonte leste, onde nasce o Sol, é o ponto de referência para o início das casas. Ou seja, o zodíaco começa no signo de Áries, na constelação de Áries, mas as casas iniciam no horizonte leste. A constelação que estiver no horizonte leste é essa constelação que vai ser o signo da casa 1. Ou seja, sua casa 1 pode estar em qualquer signo, depende da hora do nascimento. Por quê? Porque a Terra faz um giro em torno de si própria, um giro de rotação, em 24 horas. E o horizonte leste vai estar apontando para todas as constelações, para todos os signos, em 24 horas. E o horizonte leste é um ponto de referência local. Ou seja, se você está aqui no Brasil, a uma dada hora, o horizonte leste pode estar apontando para o signo de Capricórnio. Aí o ascendente, a casa 1, vai estar em Capricórnio. Mas lá no Japão, o horizonte leste vai estar apontando provavelmente para Câncer. Tá? Então, as casas, elas são pontos de visões no céu com uma referência local. Uma pessoa que nasceu próximo do Equador, ela pode ter o ascendente num determinado signo. Uma outra pessoa que nasceu assim, alguns quilômetros, 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros mais próximo do polo, ela pode ter um ascendente diferente, mesmo que eles tenham nascido na mesma hora. Então, essa parte aí, vocês não precisam se preocupar, porque o software vai calcular para vocês. Nos tempos antigos, a gente tinha que pegar tabela para as casas, tabela para os planetas, e ficar calculando a posição do planeta, depois a casa, ver qual é a latitude do local, achar a hora sideral, um monte de coisas que vocês nem precisam saber que existe. Né? Agora vocês precisam saber que se vocês estiverem num software qualquer colocando os dados para fazer um mapa, vocês têm que saber o fuso horário daquele país, daquela cidade, se tem horário de verão. Às vezes, o software já faz esse cálculo para você, mas tem software que não faz. Então, você tem que correr atrás para ver. Então, tem alguns detalhezinhos que você precisa saber, mesmo tendo um software. Porque, às vezes, um software faz um cálculo rápido para você. Por exemplo, eu tenho um software que ele já vê horário de verão no mundo inteiro. Né? E o mundo inteiro tem horário de verão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem horário de verão em várias partes do mundo.
Então, você vai fazer um mapa de um certo local, de uma pessoa que você nasceu num certo local, você precisa saber se se naquele dia e naquela hora estava em vigor o horário de verão. Porque o horário de verão, ele mascara a hora real, né? O horário do relógio é uma hora adiantada, né? Mas, na verdade, a hora real seria uma hora antes, né? Então, esse tipo de coisa vocês vão ter que ir se ajustando. Mas nos tempos antigos era muito mais complicado. Aí a gente ia passar talvez um mês exercitando o cálculo dos planetas, das casas e um monte de outras coisas. Tá? Os cálculos são assim, um pouquinho chatinhos, né? Então agora está mais tranquilo. Então, sabendo que as casas são divisões no céu com referência ao local do nascimento, ou local da onde você está fazendo o mapa, a sua casa um ou seu ascendente pode estar em qualquer signo. Né? Da mesma forma, casa 2 vai ser no signo seguinte, casa 3 no outro signo, e assim por diante. Né? Nós vamos ter a divisão do céu com as constelações, com os signos, mas vamos ter a divisão do céu a partir da casa um, né, que depende de um determinado signo. Né? Então, se a casa um está em Áries, aí vai cair certinho, igual o dos signos. Mas se a casa um estiver em Libra, aí a casa 2 vai ser em Escorpião, a casa 3 vai ser em Sagitário, e assim por diante. Tá? Então, é importante ter essa noção. Né? Agora, nós falamos sobre os signos. Nós falamos sobre os signos. E os signos, eles falam muito de comportamento, de características. Por exemplo, Câncer é um signo conectado com a família, com o passado, com a, o sentimento maternal, a mãe, tem várias coisas, né? Só que as casas, elas estão relacionadas a experiências mais terrenas, mais objetivas da vida. Os signos, eles têm uma abrangência maior, mais sutil até, né? Então, nós vamos ter que, como exercício da astrologia, nós vamos ter que exercitar a combinação de uma casa com um signo. Da mesma forma que a gente vai ter que combinar um planeta que está num signo, depois de algum tempo ele vai para outro signo. Então, uma pessoa que nasceu numa data pode ter o planeta num signo, uma outra pessoa com outro mapa vai ter esse planeta em outro signo e assim por diante. Então, vocês vão perceber agora que na astrologia nós vamos precisar estar exercitando a habilidade de combinar qualidades e características. Nós vamos pegar o planeta, combinar com o signo, combinar com a casa, ou seja, nós vamos encaixar, né? Então, esse exercício é inevitável. Você tem que fazer o tempo todo. Só que assim, a gente vê, eu vejo por aí pessoas desenvolvendo teorias, às vezes, um pouco fora da curva, né?
Eu diria porque elas vão desenvolvendo um entendimento da astrologia muito diferente do que deveria. Vou dar um exemplo. Aqui no Ocidente, é muito comum as pessoas ficarem rotulando outras por conta do signo. Ah, você é de câncer, a pessoa de câncer é assim, pessoa de gêmeos é assim, pessoa de escorpião é assado, né? Aqui no Ocidente é muito normal e fica aquela coisa, ah, não, câncer. Tem gente que fala assim, não me relaciono com ninguém que for de Áries, ninguém que for de câncer. Aí tem aquelas coisas, a pessoa já tem uma rejeição pelas pessoas, pelo rótulo do signo que elas têm, tá? Porque elas acreditam tanto na astrologia que elas desenvolveram, né? Que essa é uma astrologia específica, não é a minha astrologia, mas é que elas desenvolveram que elas têm aquela coisa, não, essa pessoa, se ela for de escorpião, se ela for disso, eu nem quero mais saber, né? Tem esse tipo de coisa, né? Então, aqui no Ocidente é normal esse relacionamento, até entre astrólogos. Tá? Eu já vi, por exemplo, astrólogos dizerem assim: ah, Câncer é um signo muito controlador. A pessoa de Câncer é muito controladora. Aí, olha bem, como é que se desenvolve isso? Você vê uma pessoa controladora e você vê que aquela pessoa é de Câncer. Aí você deduz. Então, a pessoa de câncer é muito controladora, câncer é controlador. Né? Você já vai pelo caminho errado de várias maneiras. Primeiro, que uma pessoa não é só um planeta que ela tem no mapa. Você tem o Sol em câncer, não quer dizer que tudo da sua vida se define pelo Sol em câncer. Mas aquelas pessoas, às vezes até astrólogo, têm esse entendimento: o que eu vou fazer? Né? Eu aprendi que cada planeta vai ser responsável por trazer influências para uma pessoa. E uma pessoa pode ser de câncer e ter comportamento bem diferente de câncer, porque tem outros planetas que justificam isso, né? Mas essa pessoa não, ela acredita que se ela vê uma pessoa de câncer, de um signo qualquer, e deduzir que essa pessoa é controladora, então ela chega à conclusão: câncer é controlador. Então, vou explicar aqui para vocês. O signo, tem signos que são mais controladores. Os signos, bem, não é a pessoa, tá? Tem signos que são mais controladores. Eu vou dizer aqui para vocês. Os dois signos mais controladores vão ser Escorpião e Leão, tá? Mas são controladores de forma diferente. O escorpião é um pouco obsessivo, ele precisa ter controle, isso é em vários sentidos, não é só sobre outras pessoas. E leão é porque é um signo muito centralizado, egocêntrico, então ele é controlador porque ele precisa saber se ele está mantendo o controle, ele precisa saber se as pessoas estão circulando em volta dele, no sentido de estar visando a presença dele. Né? Então, um é controlador na busca de espectadores, né? E o outro é controlador no sentido de ter uma necessidade de controle, mas esse controle não é só sobre pessoas, é sobre tudo. Né? Então, isso pode gerar vários problemas. Então, esses signos são controladores. Mas, vamos supor, uma pessoa pode ser de Áries, de Câncer, de Sagitário, de qualquer outro signo, e ter muitos planetas em Leão ou em Escorpião. Isso vai fazer
dela um tanto controladora, pela presença de muitos planetas num signo que tem essa característica. Tá? Se ela é controladora equilibrada, é uma coisa, ela pode ser desequilibrada ou não. O fato da pessoa ser controladora não tem que ser necessariamente desequilibrada, né? Tem a pessoa que está tomando cuidado de que ninguém em casa se machuque, que todo mundo saia com segurança, que saber que está todo mundo bem. Ela é controladora, mas não quer dizer que ela é uma controladora negativa, né? Ela tem um controle que ela quer manter todo mundo em segurança, né? O outro, no caso de Leão, o controle dele é porque ele tem carência, ele tem muita necessidade de que os outros estejam com a atenção voltada para ele. Então, se ele vê que perdeu essa atenção, ele perde o equilíbrio, né? Mas isso também depende da pessoa. Uma pessoa de leão equilibrada, ela vai gerenciar isso, né? Tá? Então, estou só explicando aqui que quando a gente começar a fazer combinações, eu vou trazer para vocês uma maneira simples para vocês exercitarem assim, uma coisa eficiente e nós não vamos ficar pensando assim em rotular ninguém por causa de um signo ou de um ascendente, de uma lua, tá? Porque esse é um caminho muito fora da realidade, né? As pessoas não são uma só posição de um planeta, tá? Você pode ter uma posição de um planeta indicando uma coisa, igual eu falei, que num texto lá diz que a pessoa de Vênus em Áries, ela fica interessada em procurar as mulheres dos outros, né? Ou, se for mulher, seriam os homens das outras, né? Mas não quer dizer que toda pessoa que tenha Vênus em Áries vai realmente seguir essa linha, porque a pessoa pode ter um padrão moral que não permite isso, ela mesma nunca iria cair para isso. Ela teve uma educação, várias coisas que montaram uma estrutura que não permite ela entrar por esse tipo de pensamento, né? Então, mas aquela indicação é o quê? Ela está falando que a pessoa tem muito energia sexual, e isso, dependendo do nível moral de uma pessoa, leva a pessoa por esse caminho. Principalmente nos tempos antigos, que as pessoas não tinham tanto acesso a conhecimento, a informação, como a gente tem hoje, né? Tá? E também tem a coisa do livre-arbítrio, né? A pessoa pode não querer, ela saber que é uma coisa que ela está sentindo, mas não quer seguir por esse caminho, né? Bom, então eu vou falar aqui dos significados principais das casas. Depois a gente vai ver os significados secundários. É importante você ter a noção do significado principal logo de uma casa, mas os secundários são muito importantes também. Então, a casa 1, eu vou até dar um corte aqui.